esta zona todas as famílias aqui tinham. Aqui nessa zona, todas as famílias tinham terras. Tinham suas vacarias, onde produziam leite, queijo, manteiga. Na casa da minha irmã, se fazia queijo, desnatavam leite para vender, faziam manteiga também, que naquele tempo vendiam. Todos os vizinhos aqui na região tinham vacarias e também faziam atividades no campo, cultivando trigo, aveia e tudo isso. Nasci e cresci nesse lugar. Meus pais, minha família também são daqui. Sempre se dedicaram à agricultura, à queijaria, produção de leite e todas essas coisas. Na minha infância, eu vivi aqui, nesse mesmo lugar, com famílias amigas que existiam aqui. E sempre conheci a história da educação adventista, que se iniciou aqui. Voltamos no tempo há mais de 120 anos. A história relata que na região de Las Boiadas surge a primeira comunidade adventista no Uruguai. Uma região de forte influência alemã, onde surge a primeira escola e a primeira igreja adventista. No entanto, ainda não era tão forte, pois a igreja se reunia em grupos bem pequenos. Na mesma época, aqui na região das Barrancas Coloradas, também surge uma primeira escola e uma primeira igreja, no entanto, mais fortificada, dando continuidade ao que seria uma grande missão. Eu me vim de allá do departamento de Ribeira, somos oriundos todos do departamento de Ribeira. Eu vim para cá do departamento de Ribeiro. Todos nós somos naturais de Ribeira. Tinha uma irmã que já era casada e morava aqui, que é a mãe da minha sobrinha Iris, que mora aqui perto. E vim para cá, depois toda a nossa família veio de Ribeira para cá. Todos se integraram aqui. Acabaram casando e formando suas famílias. Mas me recordo que nos sábados, por exemplo, minha irmã pegava a charrete e nos trazia, junto com os filhos pequenos dela, para a capelinha que funcionava como igreja bem aqui. Isso todo sábado de manhã, e falava o pastor Luiz Ernest, que morava aqui e foi o primeiro pastor dessa zona. Ele era suíço, de descendência suíça-alemã, de família Hans. E a esposa dele se chamava Kélia, e todos eram de descendência suíça. Ele que pregava, tinha muitas famílias adventistas por aqui. A família Burger, que vivia mais para frente. Os Gebers, que moravam aqui na entrada. E os Reis, nessa casa bem à frente. Éramos todos bem jovens e vínhamos aqui na igreja. Uma história que se passou há muito tempo, mas que deixou marcas. Como uma construção antiga que o tempo pode deixar sofrida, mas sem abalar os seus alicerces, assim é olhar a partir desse ponto para a história e perceber que além das paredes, um cenário é também um retrato de memórias. Eu me acordo quando... Lembro-me quando, no sábado à tarde, nos reuníamos todos aqui. Saíamos na rua e passeávamos
Caminhávamos por aqui. Naquele tempo era tão lindo, brincávamos por aqui, naquela área de trás. E me lembro bem da família Burger. A mãe deles cozinhava muito bem. A minha amiguinha dessa família se chamava Marta e a mãe dela era Berena. E Dona Berena fazia pães caseiros muito gostosos. Nos sábados sempre nos convidavam para um lanche, para comer algo. E tinha sempre esse pão delicioso que ela fazia com manteiga e mel. O ano de 1922 é de extrema importância para a história do adventismo no Uruguai. É que nessa data é fundado este templo na cidade de Nueva Helvécia, a cerca de 12 quilômetros da base, do fundamento da educação e da igreja adventista aqui no país. Esse é apenas um pontapé para passos ainda maiores. É que nos fundos dessa igreja, que é o primeiro templo adventista de todo o Uruguai, a educação adventista começará a dar passos ainda maiores. Después nos fuimos para allá, cuando veníamos todos para acá, mi mamá, mis hermanos. Eu, minha mãe, meus irmãos, depois de um tempo aqui, fomos morar em Nova Helvécia. E morávamos ali, próximo à praça pública. Alguns dos meus irmãos já haviam casado, minha irmã já era casada então, e foi por causa do primeiro pastor, depois dessa inauguração, José Tauenca, que era pastor da igreja de Nova Helvécia. Foi por causa dele que eu me tornei aluna da escolinha adventista de Nova Helvécia, que se chamava Colônia Suíça, naqueles tempos. A primeira escolinha que existia era colada com os fundos da nossa igreja. Naquele pequeno cômodo foi a escola. Lembro de todas as amizades que tive aqui, nesse lugar com as meninas. Algumas já faleceram, mas sou muito grata à Igreja Adventista porque recebi essa educação, que foi somente um ano, mas até hoje tenho livros que estudei, assuntos da Bíblia. Lembro que nos davam os temas, tinham perguntas e as chaves bíblicas. Lembro-me do pastor José Tauenca. Foi ele que fez essa reforma na igreja, porque antes era um rancho de palha. A professora daquele tempo se chamava Elza. Ela era amorosa. A primeira coisa que fazíamos quando chegávamos na escola era um culto. Leitura da Bíblia. Líamos algum texto ou história de um personagem bíblico, cantávamos um hino e quando terminávamos a meditação, fazíamos uma oração. Tem uma diferença enorme em relação à educação pública. Eu e meu esposo apostamos nisso. Enviamos nossa filha, que hoje é professora da escola. E para nós isso é um privilégio, por vermos o avanço da educação adventista em todo o Uruguai e todo o mundo. Do passado para os dias atuais, aparentemente tudo mudou. Cheio de vida, eles com seus olhinhos atentos dão cor e significado para que essa educação se preserve ao longo de tantas gerações e para valorizar o que temos hoje, que nunca esqueçamos de olhar para trás. Essa escola não surgiu neste lugar. Começou há muitos anos em uma região próxima, as Barrancas Coloradas, por um pastor que tomou a iniciativa e em seu próprio terreno, no seu sítio, construiu uma pequena escola, uma salinha onde começou a escola. Depois de vários anos, de vários altos e baixos, essa escola reabriu, transferindo-se aqui para a cidade de Nova Helvécia.
Atrás da igreja construíram uma sala e ali então dão sequência à escola. Depois fechou de novo e no ano de 1985 abriu de novo e segue aberta até então. Nesse momento é uma escola habilitada pelo Conselho de Educação Primária do nosso país. É uma escola que funciona no turno da tarde. Temos alunos bem pequenos, desde a pré-escola até o 6º ano. São 3 professoras que trabalham com as turmas. No momento temos 36 alunos, sendo 19 de educação primária, de 1º e 6º ano. E os demais são das fases iniciais. Eles são atendidos por uma professora e uma auxiliar. E de 1º a 6º temos 2 professoras e trabalhamos por áreas. Então, dessa forma, envolvemos todas as crianças, turmas e níveis. Um companheirismo que se vê na prática, uma rotina que vai além do que uma escola deveria propor. Fazer da educação uma parte única da vida é mais que um trabalho, é uma verdadeira missão. Começamos nosso dia erguendo o pavilhão pátrio e logo após temos o lindo costume de orar. Temos um calendário de oração onde todos os dias oramos por 2 alunos da escola e por um professor. Isso já faz parte da nossa escola. Logo cantamos, oramos e nos dirigimos às salas, onde temos classe bíblica. Todos os alunos participam da classe bíblica, desde a pré-escola até o 6º ano. Os maiores na escola já usam a Bíblia e isso possibilita que eles possam ler e trabalhar com ela enquanto livro de texto. Também temos a parte das matérias curriculares, temos aulas de inglês, aulas de educação física e aulas de música, o que nos possibilita trabalhar em diferentes atividades. Esse é meu 3º ano de trabalho nessa escola e na minha turma estão alunos de 3 e 4 anos. É uma idade linda em que os alunos são muito ativos, você tem que estar constantemente mudando de atividade, adoro brincar com eles. Ensinar tudo através de jogos, ao ar livre, e aqui podemos fazer isso, brincar com eles, falar sobre Deus. Temos que aproveitar, porque para alguns alunos pode ser o único momento do dia em que eles vão ouvir sobre Deus. E, bem, são atividades em que nos movemos, brincamos, cantamos, utilizamos diferentes recursos como tintas e jogos. E pode até não parecer, mas a simplicidade de fazer da escola esse pedacinho do céu pode tocar corações. Vivimos em Suécia. Moramos na Suécia por 6 anos e meio e há 4 anos voltamos para cá. A princípio, fui numa escola pública em Colônia Valdense, em que os pais apoiam, e coloquei meus filhos. Eu pensava dessa forma: se meus filhos vão estudar na escola adventista, vai ser uma complicação trazê-los de Valdense para cá. Vir buscá-los, isso teria um custo e a escola pública não custaria nada. E pensava que alguém tinha que compartilhar com outras crianças a mensagem, estar envolvida em outro meio para fazer novos amigos e compartilhar nossos valores. Até que um dia, Rita, a diretora daqui, me perguntou: você não pensou em trazer seus filhos aqui para a escola? O mais velho tinha feito infantil 2 e 3. E, bem, pensei, nada é casualidade. E sabemos disso. Estivemos aqui em uma ação da escola e fui para casa falando com meu esposo. Disse que Rita me questionou se levaríamos as crianças para a escola. Mas quando nos mudamos, temos muitos gastos e pensamos que ia ficar caro. E como íamos terminar nossas atividades e conciliar o trazer e o buscar na escola aqui em Nova Helvécia? Mas como Deus tem um bom plano e sempre soluciona as coisas, e então dissemos, vamos orar. E se Deus resolver a parte econômica, resolvemos o demais e os mandamos para a escola adventista. Gracias a Dios se fue resolviendo. Al otro día se resolvió la parte económica
en cuanto a cómo... Graças a Deus as coisas foram se resolvendo. No dia seguinte já se resolveu a questão financeira em relação a como pagar pela educação e uma questão de que eu não estava informada é o que os pais de Valdense fazem, se alternam para trazer os filhos para cá. Então você não tem que vir todo dia trazê-los e levá-los. Cada dia um traz e leva. E isso resolveu a questão e nos dá mais tempo. Então foi uma bênção. Então o maior começou no primeiro ano e o menor no infantil 2. Que a mim me preocupava um pouco porque... Tinha uma certa preocupação, porque meu filho mais velho tinha sofrido bastante com a mudança de país. E ele estava se adaptando bem à nova escola. E esses 2 anos que ele ficou lá, causaram um sofrimento pela perda dos amigos de lá. Foi difícil a princípio, mas hoje ele me diz que está contente em estar nessa escola. Então, estamos felizes com eles aqui. É despretensioso o trabalho de se doar por uma causa nobre. Na verdadeira educação é assim. E esse amor transborda, sai das paredes da sala de aula e alcança todo aquele que está ao seu redor. Na comunidade, a escola é conhecida pelas atividades solidárias que fazemos. Trabalhamos em prol do Natal, trazendo mais amor para o Natal. E, bem, esse tipo de atividade nós trabalhamos enquanto escola, sempre em relação com a igreja também. Então, visitamos lares de anciãos, os alunos levam artesanatos, cantam, as irmãs da igreja vão e levam roupas, e desta forma trabalhamos juntos. Conhecem escola e igreja como algo único. Somos uma só para a comunidade. Cada vez que a igreja aparece, a escola está junto, e se a atividade é da escola, também está presente. Yo estuve estudiando desde que era un bebé. Desde que era niña venía acá. A mí me gusta porque yo juego con todos los chiquitos y grandes y también porque estudiamos la palabra de Dios. Saltamos la cuerda, jugamos a la escondida y mucho más. Hacemos trabajo en equipo cuando hay que hacer un texto o algún trabajo de ese tipo, así más que se puede hacer en conjunto. A mí me gusta porque siempre estamos jugando y siempre compartimos nosotros nuestros sentimientos y todo lo que podemos hacer. Temos um coral em que participam os alunos de 1º a 6º e os maiores do jardim, e participamos nas ações da cidade, em igrejas evangélicas, em encontros de corais. E realmente, nossos alunos chamam a atenção. E a diferença está no fato de que as crianças cantam louvores a Deus e eles sabem transmitir isso. Me gusta la música específicamente porque cantamos. Y hacemos tipos de música en conjunto, hacemos solos y siempre hay una parte en que hay uno que canta y después los otros hacen el coro. Acá en la escuela se cuentan historias y se enseña de Dios, y la historia que más me gusta es la de David, porque era chiquitito y venció a un gigante. Las historias de la Biblia tú tienes que... Para contar as histórias da Bíblia para as crianças, você precisa empregar diferentes recursos. Um dia fazemos pinturas, outro dia nos disfarçamos, um dia usamos livros, outro dia atuamos. Outro dia, por exemplo, para a história de Adão e Eva, modelamos com massinha para mostrar como Deus fez. É preciso ter uma criatividade enorme com os alunos, porque não podem fazer todos os dias a mesma coisa. É uma fase inquieta e é difícil eles se sentarem para escutar. Eles têm que participar, precisa sair um pouco da sala, olhar para as nuvens. Então, fazemos diferentes atividades para transmitir Deus aos alunos, porque eles não entendem o conceito de Deus. Então, é preciso utilizar tudo que se possa imaginar para poder chegar aos seus coraçõezinhos e impregnar esse amor a Deus neles.
Eu, assim como vários dos meus irmãos, fomos por um ano ao IAU. Eu fui no 3º ano para o Instituto Adventista daqui, que é o nosso internato. Para mim foi uma experiência incrível. Não queria voltar para casa, mas era a experiência. E minha mãe queria que todos nós tivéssemos essa oportunidade. Meu esposo também. Ele é argentino e estudou em Balcarce e no Colégio Adventista de Libertador San Martín, onde terminou o ensino médio. E quando nós analisamos bem a situação, dissemos: mudamos ou não os meninos? E pensamos, eles estão em processo de formação. E com formação não se brinca, é uma fase única, tempos que não voltam mais. Cada novo conhecimento para cada nova lição é um novo passo no caminho da vida. Vai além do que se pode enxergar. Para mim é muito especial esta escola. Para mim, essa escola é muito especial. Primeiro porque meus filhos estão aqui e onde estão os meus filhos, para mim é muito importante ver e estar presente. É muito especial porque é pequena, não tem muitos alunos, é como uma escola rural. Isso faz com que seja muito familiar. Temos uma relação muito próxima entre pais e filhos. Todos nos conhecemos, nos ajudamos e apoiamos constantemente a escola. Existe muito carinho e respeito aqui. Os valores são vistos no dia a dia. Não é uma questão teórica, mas que se aplica constantemente. Um ponto não menos importante é que vemos as crianças felizes. Quando saímos para o recreio, eu sou voluntária, dando aulas de música em inglês. E vejo nos recreios uma harmonia que não se vê sempre. Os grandes brincam com os pequenos e eles se ajudam entre eles. E se alguém precisa de ajuda, o grande apoia o pequeno. Lhe dá uma mãozinha. São solidários entre eles, se respeitam com carinho. E esse laço que existe é muito forte. 18 anos eu deixei a docência. Há 18 anos eu deixei a docência. Meus filhos nasceram e eu decidi não trabalhar mais nessa área. Me dediquei aos meus filhos e depois trabalhei em outras coisas. E não pensava em regressar à docência. Mas Deus me fez um chamado, junto ao meu esposo, para virmos trabalhar no Uruguai há 3 anos atrás. E, na verdade, eu não sabia que me encontraria com isso de novo. E tem sido lindo voltar ao que disse que nunca voltaria. Mas o Senhor tinha outros planos e eu estou fascinada. Os alunos me completam. O fato de estar longe do seu país e eles chegam a preencher esse vazio que ficou. Deles eu recebo carinho, alegria, beijos e essa escola é como um lar. Somos uma família. Estoy feliz porque acá nosotros podemos estar juntos a pesar de que tenemos diferentes clases. Uma coisa que a mim me llenó. Uma coisa que tocou muito minha alma foi escutar que quando trazíamos ou buscávamos um grupo de alunos, que eles iam cantando louvores. Isso comoveu minha alma. E eu disse, graças ao Senhor, porque isso vai formando eles, os aproximando de Deus. E esse foi um ponto que vi claramente que se manifestou. Estoy feliz de participar en esta institución porque fue la primera de mi país adventista y porque mi madre fue directora acá, fue maestra, y porque mi hermana, que ahora estudia medicina, fue alumna de acá.
Olhar para as ruínas de uma história que não foi fácil é entender quão destemidos foram os pioneiros que aqui viveram. Uma história que envolve a essência pelo amor do educar. Quando analisamos a história da educação adventista aqui no Uruguai, Quando analisamos a história da educação adventista aqui no Uruguai, podemos comparar seu nascimento com uma pequena semente que foi plantada ali em Barracas Coloradas, Nova Helvécia. A partir dali, os pioneiros, gente sacrificada que fez muito para que a educação fosse muito influente em seus filhos, foi se propagando para que hoje tenhamos uma florescente rede educativa com 6 escolas e 2 colégios. Atualmente, temos cerca de 964 alunos que diariamente assistem nas 6 instituições de nível primário e nas 2 de nível secundário. Temos cerca de 140 professores e funcionários da parte administrativa e serviços. Eles que trabalham por cerca de 185 dias de aula ao longo do ano. Nesse país, a educação adventista representa uma luz que ilumina a comunidade. O entorno filosófico faz com que a educação cristã possa entrar nos lares para reforçar valores e princípios que se esqueceram ou não se praticaram. Para mim, trabalhar nessa escola é uma grande responsabilidade, sabendo de todo o esforço que há anos todos esses pioneiros dedicaram, investindo tempo e dinheiro para que a educação seguisse adiante. E graças a Deus podemos continuar essa missão. O vínculo entre a escola, a comunidade e o trabalho da igreja está triangulado e relacionado com uma mesma finalidade: preparar alunos que sejam exitosos aqui, bons cidadãos que sejam pessoas capazes de seguir ao seu próximo e também cidadãos para o reino dos céus. Pessoas que tenham confiança e fé em Deus, que é o nosso maior professor.